E ontem a gente teve aqui, né, gente, uma retransmissão, o Gabs que fez junto com a Xanda, do discurso de Luiz Inácio Lula da Silva na ONU, e tivemos também o discurso de 1 hora, uma afronta à comunidade internacional, um choque de civilizações. Daqui a pouco eu vou trazer o argumento do Reinaldo Azevedo, mas um choque de civilizações que foi o discurso do Donald Trump, 1 hora, rompendo todos os protocolos, insultando sem parar os países europeus, disseminando fake news, atacando China, impondo a sua vontade em comentários um atrás do outro, falando de uma maneira mais ou menos ali, ele estava extremamente bélico, mas falando num tom abaixo, e falando mentira sem parar. A gente teve ontem, gente, uma amostra grátis, porque o Bolsonaro era muito tosco, do fascismo premium que nós temos à disposição no mercado hoje. Foi o que aconteceu, foi exatamente o que aconteceu ontem. Exatamente o que aconteceu ontem. Numa demonstração do fascismo premium, um ataque de um presidente dos Estados Unidos, é uma coisa, as pessoas olharam muito o afago que o Trump fez para o Lula. E eu já vou chegar nisso. Mas tem uma coisa que precisa ser dita, a frase imediatamente anterior. Ele faz um ataque covarde, um ataque vil, uma baixaria, uma verdadeira baixaria. Ele promove um escárnio quando ele fala a respeito do sistema de justiça brasileiro e do ministro Alexandre de Moraes. É um escárnio, é um absurdo. É ridículo. Seguido pelos tweets, ontem eu falei isso lá no Meteoro Brasil, seguido pelos tweets absolutamente pornográficos, que a palavra não é outra. Trump deu uma demonstração de força e Paulinho Figueiredo e Eduardo Bolsonaro escancararam o quão vulgar, o quão pornográfica é essa extrema-direita. Os tweets dos dois, eu vou confessar para vocês, é até engraçado. São cômicos de ver. Talvez eu rode o corte do Meteoro para vocês darem uma olhada juntos com todo mundo que está acompanhando. Mas assim, chega a ser ridículo. Trump, de uma maneira mais alta, e os demais escancaram a pornografia, a baixaria. Vou mandar pro Gabs aqui, ó. Trump, Eduardo e Paulinho Figueiredo escancaram a baixaria de extrema-direita. É baixo demais. Capa. Já mandei aqui o editorial de hoje. É isso que eles fazem. É um festival de horrores, gente. É um show de horrores. É um baile de máscaras em que os atores de extrema-direita retiram as máscaras e se tornam monstros. Porque sempre foram monstruosos. É parte da natureza deles. A figura do monstro ele é uma figura muito problemática de trabalhar do ponto de vista do imaginário, porque o monstro ele é sempre extraordinário. Mas, de fato, a extrema-direita ela é um fenômeno que não pode ser normalizado. A gente precisa criar uma distância disso, até para combater. Então, nesse caso, o tropo da monstruosidade ele é útil. E ele é fundamental para dizer o que nós devemos ser. Sabe, Trump falou que o Acordo de Paris é uma farsa. Trump nega os principais tratados que protegem a civilização. Nós temos que tratar eles, veja bem, não é do ponto de vista de ser
um monstro excepcional, mas do ponto de vista de serem monstruosidades que estão distantes de nós. Eu não quero isso perto de mim. Eu não quero isso próximo de mim. Eu não quero a mínima identificação. Que é monstruoso demais. E aí nós vamos na fala que o Trump fez ao presidente Lula. Trump acha Lula sensacional, acha que Lula é o cara, acha que esse cara é legal, porque ele sabe que apesar do Brasil ser muito dependente da economia americana, ele sabe do quão maleável e do quão efetivo é a diplomacia de Lula diante de Vladimir Putin, diante de Xi Jinping, diante da União Europeia, diante de líderes dos maiores espectros. Trump diz que gosta de fazer negócios com pessoas que ele gosta. Então, ele faz um aceno, ele endurece, influenciado pelos bolsonaros, mas ele dá um aceno colocando o Jair Bolsonaro na chuva, negociando a cadeia de Jair Bolsonaro. Mesmo fazendo isso, mesmo tendo essa esperteza, Trump pensa a extrema-direita para além do Bolsonaro. Ele já sabe que Bolsonaro está morto. Bolsonaro tentou dar um golpe e não conseguiu. Bolsonaro tentou matar o presidente da República. Isso é uma coisa que a gente precisa dizer. O Capitólio nos Estados Unidos não teve isso. O Trump não tentou matar o Biden. Pelo menos ao que a gente sabe. O Bolsonaro ultrapassou todos os limites. O Bolsonaro é mais barato ser jogado ao mar. Bolsonaro é mais em conta ser descartado. E Trump já está descartando ele. É óbvio que Trump vai jogar com Lula. Trump quer ter uma boa relação com Lula porque ele sabe que o presidente brasileiro teve boas relações com o ex-presidente o ex-presidente e o grande carniceiro do Oriente Médio, que se chamava George W. Bush. Lula tinha boas relações com Bush, não concordava com Bush, mas tinha boas relações com Bush. Lula joga a política hard. Ele joga a política do ponto de vista pragmático, mas do jeito realmente pragmático. Do jeito que realmente faz a diferença no mundo todo. E aí vem os nossos temores com essa reunião. Eu acho que Lula tem que se reunir com Trump. A questão é em que condições e não é suportável que a gente seja humilhado nesse processo. A defesa da soberania do Brasil é inegociável. E há negociações indecentes que estão em curso. A gente não pode deixar de falar o quanto o governo Lula está cedendo na área das Big Techs. Tem a questão das terras raras. Será que eles vão ceder terras raras? Qual que vai ser a negociação em cima disso? É óbvio que o Lula tem que falar com o Trump, gente, porque eu não quero guerra no Brasil. Pedro, não quero guerra no Brasil. Nós não temos como aguentar isso. E sim, infelizmente é uma chantagem americana o que acontece. Só que tem que ver em que termos. Nós não somos um quintal. Nós somos um país com uma soberania, nós somos um país com um multilateralismo grande, nós somos um representante fundamental do BRICS e nós queremos que os conflitos atuais cessem. Enquanto Trump continua falando de Hamas, no caso do genocídio de Israel, promovido pelo Estado criminoso de Israel. Trump continua defendendo o sionismo. Trump oscila na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, porque sabe que o Putin também está jogando. E o tabuleiro geopolítico é complicado, gente. O tabuleiro geopolítico é complicado, apesar das baixarias da extrema-direita. Apesar das monstruosidades da extrema-direita. Porque eu volto a dizer, são monstros. São monstros porque nós somos excepcionais, porque nós somos muito melhores, porque nós somos muito acima deles? Não. Não são monstros por conta disso. São monstros porque é justamente o que a gente não quer ser. É justamente o que a gente não quer se aproximar. É justamente o que a gente não quer ter contato. É justamente o que a gente não quer
ter interação. E é sobre isso que a gente tem que conversar. Então é sobre isso que a gente tem que tocar bola. É sobre isso que a gente tem que concentrar os nossos esforços. Então, amigos e amigas, foi um dia complexo ontem. Se vocês querem saber o que o brasileiro realmente deve pensar do discurso do Trump, eu recomendo que vocês olhem a cara da Janja naquela ocasião. A Janja acho que representou muito do que realmente a gente pensa a respeito de Trump, enquanto Lula sempre naquela pose diplomática, aquela questão toda muito bem colocada, de sorrisos e tal. A questão de amizade mesmo rola entre o Lula e o Macron, né? Mas o Lula é um mestre na arte da política, é um mestre na arte da política internacional. E aí a gente vai seguindo e tocando as coisas. Gente, deixa eu dar um aviso importante, tá? Tem 2 lives nossas que fecharam no vermelho. Lula tem a luz e a sabedoria. Verdade, Olindinha Cabral. Beijo, minha querida. Obrigado, Lia Santos. Começando bem. Turma, o canal sobrevive graças aos superchats de vocês, aos membros. Infelizmente eu tenho que fazer esses avisos, porque a gente depende comercialmente da ajuda da comunidade. E é uma comunidade de militância e é uma comunidade de diálogo, de direitos humanos, tá, gente? Folha Democrata é o canal em que a comunidade se manifesta, em que a comunidade comenta, em que a comunidade participa, em que a comunidade sofre, em que a comunidade comemora. Nós estamos sempre juntos. Cada um de vocês que estão aqui comigo, mandando superchats, participando, se tornando membro para ter o nosso curso de jornalismo básico, todos vocês que interagem aqui e ajudam e contribuem, e as pessoas que mandam, por exemplo, o recurso valeu demais. Cláudia Filler acabou de mandar, faz 1 horinha, lá no nosso corte do Haddad. Teve a Raquel Teixeira também que mandou uma contribuição já faz alguns dias. Todos vocês que pingam um pouquinho do suado dinheiro de vocês, a gente sabe. A gente sabe que é suado. A gente sabe que tem todo mundo aqui que vive com salário apertado, que vive com a situação mais complicada. A gente sabe disso, mas a gente precisa dessa ajuda de vocês. Folha Democrata vai passar por uma reformulação, vai ter novidades bem legais aqui no canal, uma mudança no nome de alguns programas. A gente vai mudar para melhor, gente. Vai mudar para entregar para vocês cada vez mais conteúdo, cada vez mais informação. E para fazer esse trabalho de entrega da informação, a gente precisa muito, gente, que vocês pinguem. A gente precisa que vocês cliquem no cifrãozinho aqui do seu lado direito, utilizando seu cartão de crédito ou cartão Google, faça uma contribuição. Se você não tem cartão de crédito ou você não tem limite no cartão de crédito, nós temos um Pix aqui, que é para a conta da Alessandra Fontes, que é folhademocrata@gmail.com. As pessoas que mandam R$100 ganham curso de roteiro. Nós temos um curso de roteiro com o Vinícius, que trabalhou nos principais sistemas de streaming, HBO e muita coisa bacana. Nós temos, para quem manda no Pix ou no Superchat, R$20, temos livros meus em PDF e talvez em breve teremos mais. A Xanda está articulando isso. Tem aqui 2 livros meus, talvez tenha um 3º livro meu, e tem mais 2 livros, inclusive. Um livro, inclusive, de psicologia comportamental, mais um livro de poesia. Tem muita coisa bacana que a gente entrega nos conteúdos com vocês. Bom dia, Lia, querida! Você é nova nos canais, né? Ou você já me acompanha faz tempo? Eu tenho visto você nos chats. E agradeço muito pela sua generosidade e solidariedade aqui com as pessoas que estão nos acompanhando. Mas é fundamental, tá, gente? Tem 2 lives. Uma faltou R$47, outra faltou... enfim, tá faltando R$100. A nossa meta é 200. Mas se a gente atingir 300 hoje, a gente consegue cobrir o Fala Pedro da segunda-feira, e a live de ontem de manhã, que também não foi muito boa, apesar da audiência ser super bacana. Então, gente, contribuam, estejam presentes. É um trabalho que é fruto da coletividade. Eu abro aqui as nossas lives com um editorial, que é a minha opinião, mas a minha opinião é compartilhada com vocês para que a gente desenvolva melhor os nossos argumentos, para que a gente tenha uma leitura mais precisa das informações
e para que a gente se permita também se revoltar, se unir em determinadas causas, tentar entender o cenário, estudar esse cenário político. Isso tudo é muito fundamental. A gente está com uma visualização boa nesse mês também, ultrapassamos já 500 mil de visualizações do nosso canal, mas a gente precisa desse reforço, gente. A gente precisa desse reforço, desse carinho, dessa generosidade de vocês. Olha só, ali a Santos explicando aqui, ó. Acompanho vocês há algum tempo. Boa. Importantíssimo. Importantíssimo vocês estarem acompanhando, mas eu passei a te ver nos chats mais recentemente, Lia. Que bom que você está com a gente aqui há mais tempo, porque dá espaço, inclusive, para a gente conversar, para a gente interagir, para a gente fazer bem o trabalho dessa forma. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.